Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu, a Fabiana Silva, estamos aqui em mais um Mulheres de Esperança. E hoje nós vamos conversar sobre um tema doloroso, difícil e muito vivenciado, que é a depressão. Pois é, Renata, segundo a OMS, o Brasil tem a população mais depressiva da América Latina e o público mais afetado são as mulheres. E alguns fatores colaboram, para essa incidência, como a dificuldade de acesso à saúde de qualidade, protocolos nos atendimentos e também os estigmas que ainda tem na sociedade, que dificultam ainda mais a pessoa reconhecer e tratar a depressão. É verdade. Antes do diagnóstico, o nosso corpo pode aí dar alguns sinais, de que você pode estar com depressão, com uma tristeza profunda, às vezes sem um motivo aparente. Talvez a falta de apetite, o desejo de um isolamento, o nível de energia muito baixo e até pensamentos suicidas. E antes de você querer se afastar desse tema, porque ele é difícil, complexo e doloroso, a gente vai trazer luz a todo esse assunto. Então fique com a gente, que voltamos no próximo bloco. Estamos hoje nesse episódio especial sobre o tema depressão e temos conosco como convidado o pastor e psicanalista Fábio Bentes, que vai aí nos ajudar a entender mais sobre esse tema. Então, Fábio, seja muito bem-vindo a Mulheres de Esperança. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. A gente que agradece você ter aceito aqui o convite. Já para começar, Fábio, como que a gente poderia pontuar o que de fato é uma depressão, o que a caracteriza e o que a diferencia daquele dia mal que toda pessoa passa, daquela tristeza que às vezes parece que vem quase que sem motivo, ou às vezes tem motivo e fica mais do que a gente gostaria. O que seria mesmo um quadro depressivo? Um dos grandes problemas da depressão é as pessoas confundirem com uma tristeza muito intensa. E, lamentavelmente, a gente vive hoje em dia na nossa sociedade, nós estamos fechados à ideia de que nós podemos e muitas vezes devemos ficar tristes. Então, existem fases da nossa vida que vão nos deixar tristes, às vezes por um intervalo maior do que a gente gostaria, e a gente não topa passar por isso com normalidade, com naturalidade. Então, às vezes as pessoas se autodiagnosticam, com uma depressão, sendo que elas estão tristes, às vezes muito tristes. Então, alguns dos sintomas aqui que a Fabi sinalizou podem ser distintivos do que é uma depressão. Então, quando existe também um baixo nível de concentração, um baixo nível de disposição, um transtorno de humor, às vezes insônia, aí tudo isso junto com tristeza, às vezes uma falta de senso e propósito da vida, às vezes uma ideia de que não se deseja mais viver. Então, existe uma série de sintomas que vão juntos, configurar um quadro de depressão. Agora, é importante que as pessoas não compreendam que diante de uma tristeza profunda por conta de algo que aconteceu, elas se autodiagnostiquem e digam, eu tô com depressão porque eu tô muito triste e tal. Então, a gente tem essa sensibilidade para conseguir identificar e separar as coisas. Recentemente, Fábio, nós fizemos aqui um programa sobre exaustão, a pedido das nossas ouvintes, que foi um programa muito bom, inclusive com o psicólogo, com Kleber Lima. E a gente comentou aí sobre a questão do estresse permanente, e que se você viver aí, evoluir aí por mais ou menos uns 2 anos esse estresse, pode se tornar aí um quadro depressivo. Quais condições nós podemos pontuar como preliminares para desenvolver a depressão? Às vezes não é preliminar, Fabi. Às vezes um evento que acontece na nossa vida, pontual, ele pode ser suficiente para lançar uma pessoa na depressão. Por exemplo, a perda de um ente querido, uma situação de desemprego súbita, às vezes uma pessoa que enfrenta recebe um diagnóstico de uma enfermidade, às vezes tida por incurável, alguém que, por exemplo, ficou tetraplégico, paraplégico, às vezes que recebeu um diagnóstico de câncer, às vezes um divórcio. Então, existe também uma série de situações que da noite para o dia podem lançar uma pessoa sem preliminares numa depressão. Às vezes é uma sequência, que daí pode lançar a pessoa na depressão, Por exemplo, tem a carga, o limite de um elevador.
Então você entra às vezes no elevador comercial, tá lá, limite, 1.500 quilos. São 10 cargas de 150 que vão fazer ele... Será que eu fiz a conta direito? Fiz, né? Eu não era bom de matemática na escola. Mas às vezes são 10 cargas de 150 que vão fazer com que ele não consiga mais levantar, não consiga mais sair do lugar. Então, a depressão, às vezes, é um acúmulo, né, de situações, às vezes é uma situação pontual que precipita a pessoa numa situação como essas. Às vezes uma predisposição hereditária, né, que é algo que a ciência, né, está descobrindo aí nos últimos anos. Então, a gente não poderia dizer que necessariamente num quadro depressivo você vai ter situações preliminares que vão indicar que uma pessoa está depressiva, ou que ela pode ficar depressiva. Interessante isso, né? Porque expõe muito da nossa humanidade. Quando ele fala dessa questão da carga que a gente pode aguentar, para ficar fácil, eu vou falar de um elevador que aguenta 600 quilos, 10 pessoas de 60 quilos, né? Mas é interessante porque eu estava ouvindo também uma vez uma neurologista dizer que a gente tem um X de tomada de decisão que a gente consegue fazer num dia. Nosso cérebro não consegue lidar com outras coisas para além disso. E aí, se você for decidir, você pode decidir muito mal. Então, acho que respeitar os sinais que o corpo vai dando é muito importante, né? Porque, de certa forma, a gente vai acumulando tudo, quando, na verdade, a sociedade pede que a gente sempre esteja bem e não dá para estar bem o tempo todo, né? Mas você citou essas questões conjecturais, né? Que da noite para o dia a nossa vida pode virar de cabeça para baixo e às vezes perdemos o sentido da vida, e também há fatores genéticos. Então, assim, uma pessoa que, entre aspas, não tenha tido nenhum sinal antes na vida, pode desenvolver? E qual o peso também da genética? Hoje em dia a gente sabe e se dá para controlar de alguma forma? Às vezes o que acontece, a pessoa ela não vai precisar da situação para poder entrar numa depressão. Agora, depois que ela entrou, ela vai exibir os sinais, os sintomas da depressão que ela está. Né? Esse é um ponto. Mas eu queria, Renata, até voltar num ponto que você levantou, que é o seguinte: o nosso cérebro, né, a tomada de decisões. O cérebro, proporcionalmente, ele tem um peso no nosso corpo que corresponde a um valor bem menor do que o consumo de oxigênio que ele exige. Então, o que acontece é que o órgão que mais exige oxigênio do corpo, apesar do peso dele ser menor, é o cérebro. Por quê? Porque o exercício mental ele é muito pesado. Então, isso que você falou é muito significativo. Se uma pessoa se sentar numa mesa, passar o dia inteiro tomando decisões complicadas, ela vai chegar ao final do dia exausta. Ela pode não ter feito nenhuma atividade física, mas ela vai chegar ao final do dia exausta. Então isso é para demonstrar a importância do cérebro na nossa fisiologia. E como a depressão ela é fundamentalmente uma doença do cérebro, também as implicações e os sintomas dela são igualmente assim significativos. Que é aquela pessoa que, como eu falei, né, ela não tem nível de concentração, não tem disposição para fazer nada. Se você for fazer exames nela, o coração dela tá bom, o pulmão dela tá bom, o sistema motor dela tá bom, os músculos, tá tudo em ordem, ela tá bem, mas ela não consegue fazer nada. Por quê? Porque o cérebro dela não consegue. Porque o cérebro dela está trabalhando em caráter deficitário. E isso é muito importante as pessoas saberem, que a depressão ela tem sim elementos que estão ligados às emoções, né? Como eu falei, que podem desencadear a perda de um ente querido, um divórcio, uma doença, etc. Agora, isso vai afetar fisiologicamente o cérebro, e aí os sintomas a gente vai ter por conta de um cérebro que não está funcionando direito. Interessante você falar dessa capacidade. A gente daqui a pouco vai voltar para um bloco ainda mais pessoal, mas quando a gente fala sobre o cérebro estar deficitário, uma analogia uma vez que eu vi de uma pessoa com depressão é mais ou menos como alguém que está com asma num ambiente que tem oxigênio igual para todo mundo. Todo mundo está respirando, mas a pessoa está nesse ambiente, tem o oxigênio em volta, mas ela não consegue encher ali, né, o seu pulmão e aquilo conseguir oxigenar todo o corpo, então falta, por mais que ela esteja na mesma condição que todas as outras pessoas, mas ela não está funcionando internamente como as outras pessoas. E quando isso fica claro, aquelas frases prontas, os julgamentos, aquelas pressões de tipo, mas você não tem nada, você tá bem, olha o outro lá fisicamente tem isso e você não tem nada e tá desse jeito. Então eu acho que a gente saber como funciona o nosso corpo, como funciona a nossa mente, é imprescindível pra gente se entender e entender o outro. E a gente volta no próximo bloco. Estamos de volta, espero que você esteja gostando do assunto.
E antes de a gente entrar para uma questão mais pessoal, Fábio, você comentava a dificuldade de estabelecer um quadro se comparado com outra doença. Talvez uma doença, né, que mostre ali com uma imagem, com algo que comprove, fica muito mais claro. Mas como que é na questão da depressão? Como que é feita toda essa análise pelo médico e, se por um médico só, um conjunto, né, multidisciplinar? Sim, quando você tem um problema, por exemplo, como uma fratura, uma luxação, etc., você vai lá, faz um exame de imagem, aquilo fica assim claramente constatado e diagnosticado. Ou no caso de uma infecção, o médico vai pedir um exame de sangue e vai sair a infecção no exame de sangue. Agora, quando você tem um quadro depressivo, já começa da pessoa constatar que ela precisa ir ao médico e que ela precisa de ajuda. Porque às vezes, como ela não tem um sintoma médico muito claro e evidente, ela está lá em casa, mas ela está desanimada, ela não quer fazer as coisas, né? A pessoa está com dificuldade para se concentrar. Aquilo não é claro nem para ela, é diferente de se ela, né, fraturou o braço e ela está sentindo uma dor terrível, o braço dela está torto, ou se ela, por exemplo, vai ao banheiro, foi urinar, a urina está de cor diferente. Então, a própria pessoa perceber que ela precisa ir ao médico para apresentar esses sintomas já é um problema, já é uma dificuldade. A pessoa às vezes não faz isso. Às vezes quando chega lá, vai chegar num PS, e aí no PS às vezes ela não vai conseguir se expressar e se manifestar de forma que quem for atendê-la vai conseguir identificar com clareza que é um quadro psiquiátrico e que precisa de acompanhamento. Então, a chegada até o atendimento apropriado pode ser dificultado por conta de tudo isso. Por isso que o quadro de depressão, assim, é um quadro complicado. Muita gente sofre de depressão sem saber que sofre de depressão. Eu tenho uma questão pessoal, né? Que eu tenho uma filha especial, então já teve momentos assim de eu pensar assim, será que eu estou com um pezinho na depressão? Em alguns momentos assim mais, enfim, que a minha energia estava exatamente como ele falou. Eu tive desejos, por exemplo, de ir para uma praça e ficar sentada e não voltar para casa. Ou do pensamento só ficar voltando para esse assunto e pensar muito que não vou sair desse cômodo, né? Vou ficar sempre nessa vida, como que vai ser... E aí eu fico pensando agora, trazendo para essa questão pessoal, quem convive com uma pessoa que tem um quadro depressivo, amigos, enfim, familiar, como que a gente pode auxiliar essa pessoa, não sendo como os amigos de Jó que tiveram ali atitudes que não foram muito legais, mas como que a gente pode auxiliar uma pessoa que está com esse quadro depressivo, se você é uma pessoa próxima, um pai, um irmão, um amigo? A percepção de quem está perto é tão difícil quanto a própria percepção de quem está passando, porque a pessoa que está passando não é claro para ela. Então ela está confusa. Será que eu estou triste? Será que eu estou desanimada? Será que eu estou querendo começar a ficar doente, mas ainda não fiquei, não sei o que é? Ela fica cheia de interrogações, a pessoa que está passando pela depressão, porque ela tem dificuldade de entender o que está acontecendo com ela. Para quem está do lado, é tão ou mais difícil. Por quê? Porque ela fica no relato de quem está passando pela dificuldade, só que quem está do lado não está nem sentindo o desconforto, o incômodo, a estranheza. Então olha para uma pessoa que está aparentemente saudável e não consegue compreender aqueles relatos de assim, eu estou desanimada, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo, eu estou muito cansada, Então quem está do lado é talvez a mesma luz de alerta para quem está passando. Fique atento, né? Se o seu cônjuge, seu filho, seus pais, um amigo seu está com esse discurso, né, de cansaço, de falta de disposição, de dificuldade para se concentrar, tristeza profunda sem motivo aparente, às vezes até falas, né, eu não diria nem suicidas, porque às vezes não é a questão do suicídio, é a falta de vontade de viver. Não que a pessoa vá fazer algo em relação àquilo, mas assim, a falta de vontade de continuar a vida, entendeu? Então quem está acompanhando, ficar atento a isso, né, como as pessoas estão ouvindo o programa, porque isso pode ser um indicativo de depressão. Então, se às vezes a pessoa que está se queixando disso não está convencida de que pode ser, quem está acompanhando, um marido, uma esposa, um filho, uma filha, alguém próximo pode ouvir e falar, poxa, será que não está com depressão? Será que não é melhor levar ao médico para ver e alguém poder constatar e diagnosticar se de fato é isso que está acontecendo? E realmente é muito difícil porque, como ele disse, né, o seu físico não dá os mesmos sinais que
o que você está relatando. Então, você falar, mas eu estou me sentindo doente, ou estou com essa tristeza, e aí a pessoa fala, mas você está bem, você trabalha, Não, os sinais não batem, né? Então, como é importante a gente ficar esperto aí, né, com esses sinais, ficar alerta. E por falar nisso, antes até de a gente começar o programa, a gente perguntou para o Fábio se ele gostaria de abrir a questão pessoal e ele acha oportuno para que isso possa te alcançar também, ouvinte. E nós temos muitos ouvintes nossos que ou sofrem de depressão ou têm esposo que está passando por isso e sentem essa impotência de querer ajudar e não consegue. Parece que até a própria pessoa não consegue se autoajudar. A gente vai falar sobre isso depois, como que é sair, se há algum gatilho, se há algum start para isso. Mas antes, Fábio, comenta pra gente como tem sido acompanhar a tua esposa nesse quadro. Ela já tem falado sobre isso mais abertamente. E como tem sido para você? O que é importante que a gente saiba para aquele que está passando por depressão e aquele que está acompanhando? Porque quem sofre, sofre junto. Precisa também de apoio. Comenta aqui para nós. No início, quando a minha esposa, né, estava no quadro dela, ela não queria falar sobre o assunto. Então, até mesmo assim com parentes, às vezes uma pessoa chegava para mim, e hoje você vai? Não vou porque a minha esposa não está bem. Mas o que ela tem? Aí eu respondi, ela não está legal, ela não está bem. Aí passa uma semana, e aí, você vai conseguir hoje? Não vou conseguir, a Gi não está bem. Mas o que ela tem? Ela não está legal, ela não está bem de saúde e tal. Então chegava uma hora em que as pessoas falavam, o que está acontecendo, né? E eu conversei com ela, eu falei, Gi, é importante que as pessoas saibam o que está acontecendo com você, é importante para elas poderem nos apoiar, elas poderem te apoiar, poderem orar por você. E aí, na medida em que ela falou, não, joia, pode contar para a igreja, pode contar para todo mundo na família, e aí eu contei, falei, a Gi está com depressão, uma depressão severa, e as pessoas passaram a orar por nós, não que antes não estivessem orando, né, mas passaram a orar especificamente por isso. Muitas pessoas, mas muitas mesmo, começaram a manifestar para a gente o fato de já terem tido ou de estarem passando. Então, gente falando, eu tomo medicamento há 5 anos, eu tomo medicamento há 10 anos, eu tomo medicamento desde o ano passado. Minha filha não sai do quarto faz 3 meses. Então, as pessoas começam a contar os seus casos que até então elas também estavam procurando manter assim com discrição, né? Não em sigilo, mas assim com discrição. E eu me percebi convencido de que quanto mais a gente falar a respeito disso e trouxer o assunto à luz, trouxer clareza a respeito de todo esse processo para que pessoas possam ser ajudadas, pessoas poderem compreender e entenderem, poxa, talvez seja isso que esteja acontecendo comigo, ou talvez seja isso que esteja acontecendo com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, enfim. Quanto mais a gente conversar a respeito disso, melhor, para que a gente tenha informação e possa tratar com a devida seriedade, com o devido respeito e tratar com mais naturalidade também, porque as pessoas ficam com vergonha, elas têm vergonha de falar. Elas pensam, poxa, vão me julgar porque a minha vida está tudo em ordem, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho saúde, eu tenho isso, eu sou um cristão. Como é que eu posso ser um cristão e estar tomado de tristeza, se Deus é minha alegria? E aí a confusão de que a depressão é uma tristeza profunda, e não é um quadro fisiológico. Então tem uma série de questões que quanto mais a gente fala a respeito disso, mais a gente consegue quebrar e ajudar as pessoas. Só quando a gente joga a luz aos temas, a gente pode tanto esclarecer como ajudar, né? Debaixo do tapete, na escuridão, não há, né, essa troca tão boa que hoje o Fábio está trazendo aqui pra gente. E antes de finalizarmos, Fábio, o que eu queria que você comentasse é o seguinte: qual o papel de tudo que está ali ajudando no tratamento? Você como acompanhante, pessoas orando, o psiquiatra passando o medicamento e a pessoa. Dá para mensurar qual o papel de cada um e a pessoa tem condição de em algum momento se autoajudar? Olha, eu não sei, Renata, eu passei por isso uma vez, eu tive, mas assim, os meus sintomas duraram, vamos dizer assim, 10 dias. Para mim foi um intervalo curto, mesmo sentimento assim, a mesma experiência, né, que a Fabi relatou aqui. Então às vezes eu acordava, sentava, ficava no sofá e eu não tinha condições de levantar e fazer mais nada. Eu não tinha condições de trabalhar, não tinha condições de estudar, não tinha condições de levantar e preparar uma refeição, não tinha condições de conversar, eu não tinha condições de assistir a um filme, de mexer no celular, não tinha condições de nada, né? O meu foi um intervalo curto. O da minha esposa, que eu estava relatando aqui como foi,
ela passou 2 meses sem sair do quarto, no escuro, porque a claridade também provoca e gera estímulo e o cérebro não está querendo estímulos, né? Então isso acontece. E a gente ouve relatos de pessoas que passaram 6 meses, 1 ano, às vezes até mais, nessa condição. Eu acredito que, assim, o fator fundamental, o elemento que vai ser, assim, determinante é a medicação, porque a medicação vai poder mexer na fisiologia do cérebro, né? Eu não falei isso ainda, eu acho que é oportuno falar. O que acontece é que os neurotransmissores do cérebro, é aquilo que o cérebro precisa para que os neurônios se comuniquem. Os neurotransmissores na depressão, eles estão funcionando deficitariamente. Então é um cérebro que está funcionando pela metade. E o recado que o cérebro está passando para o resto do corpo é, olha, você não vai conseguir fazer nada, porque essa é a mensagem que o cérebro está entendendo. Ele está mal. Então, apesar de os músculos estarem bem, o pulmão estar bem, os olhos estarem bem, os ouvidos, a língua, tudo estar bem, mas o cérebro, que é quem comanda tudo, não está bem. Então, ele não tem como dar a ordem e ele não tem como funcionar normalmente. Então, eu diria que a medicação ela é determinante para que esse déficit de neurotransmissores seja corrigido, o cérebro volte a funcionar na sua normalidade e aí essa pessoa tenha condições de fazer as coisas. Porque uma depressão severa é isso que a gente estava falando, a pessoa não tem como sair da cama. Então não tem como ela, entre aspas, se ajudar. Talvez a maior ajuda que uma pessoa possa prestar a si mesma é ela aceitar que ela precisa ir ao médico e ela aceitar o tratamento com medicamentos, que muitas pessoas não fazem isso. Tem gente que diz, não, eu não vou no médico, não, eu não vou tomar medicamento, eu não sou louco, eu não preciso dessas coisas, né? Então, quantas vezes a gente não ouve esse chavão, né? A pessoa fala, não, eu não sou louco, por que eu preciso ir no psiquiatra e tomar medicamento? Então, talvez a forma como a pessoa possa mais se ajudar é aceitando ir ao médico e aceitar tomar remédio. E o quadro de depressão é uma doença, então, que ela requer esse cuidado pela vida toda, ou esse cuidado de medicação, de acompanhamento, vai ter os seus momentos que oscilam, mas ele é um quadro... Depende do caso. Quando é uma depressão recorrente, muito provavelmente, e eu digo muito provavelmente porque eu não sou psiquiatra, mas quando é recorrente, eventualmente seja uma pessoa que vai precisar da medicação para o resto da vida. Agora, tem gente que pontualmente, por uma situação, ficou depressiva, tomou o remédio, os neurotransmissores voltaram a funcionar dentro da normalidade, essa pessoa eventualmente consiga deixar o medicamento de lado. Mas é isso quem vai fazer a avaliação e é muito complicado tirar conclusões a respeito disso, e quem faz isso é o psiquiatra, e mesmo o psiquiatra às vezes encontra dificuldade. Porque, como eu falei, né, diferente de outras áreas da medicina, que o sujeito pega um exame de sangue e vê lá o nível de leucócitos. Bom, tá para cima ou tá para baixo? Ah, tá para cima, então tá bom. Então, na psiquiatria tem algumas coisas relativas ao quadro de depressão que aí é do psiquiatra, dele poder sentir, perceber o quadro e tomar uma decisão não com base em um exame de sangue ou um exame de imagem. Por isso que é complicado. O assunto foi profundo, é doloroso, mas que bom foi poder ouvir sobre isso, porque foi tão esclarecedor receber aqui o Fábio Bentes. Espero que você tenha gostado, ouvinte. Acho que um grande ganho que você também deixa para nós é que os nossos ouvintes não se sentem sozinhos, tanto aqueles que estão acompanhando pessoas e querem que eles sejam ajudados, e a pessoa às vezes tem essa dificuldade de procurar o médico, de tomar remédio, mas como isso é bom para que você faça e para que as pessoas da sua casa também dessa forma possam te ajudar, possam te auxiliar. Então, manda esse programa para quem você achar importante que ouça, compartilhe esse conteúdo para que ele chegue mais longe. Fábio, muito obrigada. Obrigado, gente. Foi uma alegria estar com vocês aqui. Obrigada, Fábio. Você quer compartilhar com a gente algum material, rede social, algum contato seu? Eu deveria mexer melhor e mais nas minhas redes sociais. Você vai poder ver, então, o Fábio pelo nosso Instagram, @Mulheres de Esperança. E através do contato dele, saber o trabalho que ele faz como psicanalista, como pastor e como escritor. E manda lá também pra gente a tua pergunta, a tua sugestão de tema e compartilhe também a tua vivência nesse assunto que a gente trouxe hoje. A gente vai gostar demais de te receber e te acolher, e também pelo WhatsApp 11 974 181 456. Obrigada, Luiz Felipe, na técnica de som. Obrigada, Fabi. Até o próximo programa. Um beijo no coração de todo mundo. Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br.
Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.